Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 9, intitulada Os Povos Orientais. Então pessoal, para iniciarmos, gostaria de dizer que as grandes civilizações da antiguidade, elas são classificadas em dois grupos. As civilizações orientais, Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas. E as civilizações clássicas, Grécia e Roma. A aula de hoje nós faremos uma introdução, uma apresentação geral das civilizações orientais, portanto, 5 civilizações. A começar pela civilização egípcia, que surgiu no norte ou nordeste da África, às margens do rio Nilo. E a história egípcia ela está classificada em 4 momentos. O período pré-dinástico, que é o período anterior aos faraós, e o período dinástico, que é dividido em outras 3 eras. O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Lembrando que o regime político do Egito, em sua maior parte, foi império teocrático. Teo, Deus, Gracia, poder. O faraó era um Deus vivo sobre a terra. O faraó era a figura máxima, o chefe político, religioso e militar do Egito. Lembrando também que o Egito vivia basicamente da agricultura irrigada, aproveitando as cheias do rio Nilo que cruzava a civilização egípcia. O Egito que surgiu por volta de 3100 a.C. e que teve uma religião que, como a nossa, acreditava na ressurreição. Só que a nossa ressurreição, a gente acredita na ressurreição apenas espiritual. Já os egípcios, eles acreditavam numa ressurreição material e espiritual. Por isso, era muito comum a técnica da mumificação dos seus mortos, para preservar o corpo para a vida após a morte. Lembrando também que a vida egípcia ela era muito pautada para a morte. Boa parte das obras, como por exemplo, a maior obra da literatura egípcia era o Livro dos Mortos. Do mesmo modo, muitas obras arquitetônicas egípcias eram obras fúnebres, como mastabas, hipogeus e as próprias pirâmides, que eram para enterrar os seus mortos de acordo com o seu nível social. A segunda civilização que nós vamos tratar nas aulas vindouras, lembrando que aqui é apenas uma apresentação geral, uma introdução, é a Mesopotâmia. O termo Mesopotâmia, que parece estranho, meso, no meio, entre, potâmia, rios. Porque essa civilização ela se desenvolveu entre 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, onde hoje ficam os territórios do Iraque e do Kuwait, portanto, lá no Oriente Médio. A Mesopotâmia, que foi o povo que criou a escrita cuneiforme, a primeira escrita da humanidade. Os mesopotâmios são também autores de grandes coisas que nós usamos no cotidiano nosso, como por exemplo, na astronomia, foram os povos da Mesopotâmia que criaram os primeiros calendários. Na astrologia, foram os povos da Mesopotâmia que desenvolveram os signos do zodíaco. Os povos da Mesopotâmia também viviam da agricultura irrigada, assim como os povos egípcios. A terceira civilização são os povos fenícios. A Fenícia era uma estreita faixa de terras localizadas entre as montanhas e o mar Mediterrâneo, lá também no Oriente Médio, muito próximo da Mesopotâmia. Os fenícios ocupavam uma área que hoje equivale a 2 países, a Síria e o Líbano. E como os fenícios não dava para viver da agricultura irrigada, como os 2 povos anteriores que eu citei, o Egito e a Mesopotâmia, os fenícios então se dedicaram ao comércio marítimo. Foram os maiores navegantes e comerciantes da antiguidade. Criaram inclusive o alfabeto fonético para registrar suas transações comerciais. Criaram também um grande centro comercial no norte da África, às margens do mar Mediterrâneo. A cidade de Cartago, que era para onde vinham todos os mercadores do sul da Europa, norte da África e Oriente Médio. Cartago era um grande centro comercial criado pelos povos fenícios. Os fenícios que eram bastante criativos. Desenvolveram muito a arte náutica com a criação de embarcações, já que viviam do comércio marítimo, E desenvolveram vários tipos de produtos para realizar esse comércio. Os fenícios vendiam de tudo. Colocavam nas embarcações e saíam vendendo pelo Mediterrâneo perfumes, tapetes, adornos de metal. Adornos são enfeites, anéis, colares, brincos, pulseiras. E é óbvio, o principal produto comercializado pelos povos fenícios era a púrpura. A púrpura era uma tintura de cor lilás, violeta, que era muito usada na época para tingir tecido. Era uma forma de diferenciar as roupas, já que não haviam coloridos nas roupas. A púrpura era muito vendida naquela época, principalmente para as pessoas mais ricas, que queriam tingir suas roupas, então compravam essa tintura produzida pelos povos fenícios.
O quarto povo da Antiguidade Oriental, das civilizações orientais, é o povo hebreu. O povo hebreu, pessoal, que tem boa parte de sua história registrada no Antigo Testamento. Nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o famoso Pentateuco ou Torá. A história hebraica ela é dividida em 3 momentos. O governo dos patriarcas, que começa com Abraão, passa por Isaac, Jacó, José do Egito, Moisés, Josué. A segunda fase da história hebraica é o governo dos juízes, Samuel, Gedeão e Sansão. E a terceira fase é a dos reis, Saul, Davi, Salomão. Então o povo hebreu é dividido em 3 fases da sua história. Governo dos patriarcas, governo dos juízes e governo dos reis. Lembrando que o povo hebreu foi o primeiro povo da antiguidade a adotar o monoteísmo religioso, ou seja, a crença no único Deus, que eles chamavam de Yahvé ou Javé, que nós chamamos hoje de simplesmente Deus ou Jeová. Lembrando que essa religião criada pelos hebreus foi chamada de judaísmo, por isso que os hebreus também são chamados de povos judeus. Por fim, o último povo, a última grande civilização oriental foi a civilização persa. Os persas viviam nas montanhas do atual Irã, lá no Oriente Médio. Uma civilização que terminou conquistando todas as outras que eu já citei aqui. O exército persa conquistou o Egito, a Mesopotâmia, a Fenícia e a região da Palestina, onde viviam os hebreus. Que teve como grande nome o imperador Dario I. Dario, quando foi imperador persa, organizou a estrutura do império, dividindo o império em várias províncias, que ele chamava de satrapias, e colocando pessoas para administrá-las, os sátrapas. Além disso, Dario I criou uma estrada real, interligando todas as províncias do Império Persa, e criou uma moeda única, o dárico, para circular em todas as províncias. O Império Persa, assim como os demais povos, foram conquistados pelos romanos, que constituíram o maior império do Ocidente em todos os tempos. Então, basicamente, aí acabava as civilizações clássicas, orientais, não esqueçam. Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas. Esses povos nós veremos nas próximas aulas, um a um, uma aula para cada povo, para a gente destrinchar, explicar cada particularidade de cada um desses povos, ok? Até a próxima aula, um forte abraço e a gente se encontra.